Olá a todo mundo, estamos iniciando mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 3, onde falaremos um pouco sobre representação de funções por séries de potência. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Relembrando das aulas anteriores, vamos analisar a série de termo geral x elevado a n. Relembrando das séries geométricas, nós temos que uma série geométrica ela converge para a sobre 1 menos r, quando esse r aqui está entre menos 1 e 1. Então, olhando a série geométrica e essa série aqui, nós podemos tomar a igual a 1 e r igual a x e podemos afirmar que essa série aqui irá convergir para 1 sobre 1 menos x, desde que esse x aqui esteja entre menos 1 e 1. Então, de acordo com isso, nós podemos definir uma função real, onde o meu domínio aqui é o intervalo aberto de menos 1 a 1 nos reais, de fórmula 1 sobre 1 menos x. Então, de acordo com o que nós vimos aqui, nós podemos associar essa minha função f de x à série de n igual a zero a infinito de x elevado a n. Então, dessa maneira aqui, nós vemos um exemplo bem fácil, rápido e prático de associação de função à série de potência. Vejamos mais um exemplo. Vamos tentar associar a função 1 sobre x mais 2 à série de potência. Então, eu vou escrever aqui essa minha função como sendo 1 sobre 2 vezes x sobre 2 mais 1. Porque multiplicando 2 por esse termo aqui, eu vou ter exatamente x mais 2. Agora eu vou escrever da maneira 1 sobre 2 vezes 1 menos x sobre 2. Certo? Fazendo o jogo de sinal aqui, eu fico com um x meio mais 1. Então, ó, isso aqui é igual a 1 meio vezes 1 sobre 1 menos x sobre 2. Agora, lembrando que a série de potência de a vezes r elevado a n, isso aqui converge para a sobre 1 menos r, desde que r aqui esteja entre menos 1 e 1. Então, olhando para esse termo aqui de convergência e olhando para esse aqui, nós podemos associar 1 meio aqui a e associar menos x sobre 2 aqui a r. Então, isso aqui é igual a série n igual a zero a infinito de 1 meio vezes menos x ao quadrado elevado a n. E essa convergência aqui, ela só irá acontecer se o módulo do meu r aqui for menor do que 1. No meu caso aqui, o meu r é menos x sobre 2, tem que ser menor do que 1. Então, disso aqui nós temos que o módulo de x aqui vai ter que ser menor do que 2. Ou seja, essa igualdade aqui ela é verdadeira para x pertencente ao intervalo aberto menos 2 e 2. Então aqui foi mais um exemplo de como associar uma função a uma série de potência. E nesse caso aqui nós temos um raio de convergência, então nós podemos afirmar que 1 sobre x mais 2 é exatamente igual à série de 1 meio vezes menos x meio elevado a n, se nós tivermos certeza que esse x aqui pertence ao intervalo menos 2 e 2. Então, dando continuidade, vamos ao seguinte teorema. Então, vamos supor que nós temos aqui uma série de potência e que existe um raio de convergência R. Então, seja uma função f de x em que nós possamos associá-la a essa série de potência. Então, em primeiro lugar, o teorema diz que a derivada dessa função aqui vai ser igual à série de potência, onde o meu termo geral aqui está derivado aplicando aquela regrinha que a gente vê lá em cálculo 1, de quando nós temos a variável elevado a uma potência, né? Que vai ser igual a potência vezes a variável elevada à potência subtraída de uma unidade. E do mesmo modo, na integração, a integral dessa função aqui associada
a minha série de potência, vai ser igual à série onde o meu termo geral agora é a primitiva do termo original, certo? O que é que isso quer dizer? Que a derivada de uma série de potência é igual à série da derivada dos seus termos. Isso quer dizer que eu posso derivar aqui termo a termo a minha série de potência. E no caso da integral, a mesma coisa. A integral de uma série de potência é igual à série da integral de cada um dos termos da minha série de potência. Isso aqui será muito útil, principalmente a questão da derivada, porque nós podemos construir uma infinidade de aplicações aqui que irão facilitar a nossa vida. Então vamos utilizar aqui a primeira parte do teorema e verificar o seguinte. Então eu tenho aqui uma função associada a uma série de potência, né, supondo aqui que existe um raio de convergência. Então isso aqui é verdade para x pertencente a um certo intervalo. E vamos calcular aqui f de a. Quando a gente calcular f de a aqui, todos esses termos vão zerar e a gente fica apenas com c0. Agora vamos fazer o seguinte, vamos derivar f de x aqui, utilizando lá o que a gente viu no teorema, a primeira parte, derivando termo a termo. A derivada desse termo aqui é igual a esse, a derivada desse termo é igual a esse, a derivada desse termo é igual a esse e assim por diante. E agora vamos calcular f de a. F de a aqui vai zerar todos esses termos e a gente vai ficar com C1. Agora vamos derivar novamente f' de x aqui, obtendo a derivada de cada um desses termos aqui, né? A derivada da constante é zero, então a derivada desse termo aqui é esse, a derivada desse termo aqui é esse, a derivada desse termo aqui é esse e assim por diante. Novamente calculando a derivada segunda em a aqui, nós obtemos que ela é igual a 2 vezes C2, porque aqui todos os outros termos vão zerar da mesma maneira que a gente viu anteriormente. Continuando e derivando mais uma vez, esse termo aqui derivado é esse termo aqui derivado é esse e assim por diante. Calculando mais uma vez a derivada terceira aqui em a, nós obtemos 2 vezes 3 vezes C3, que é a mesma coisa que 3 fatorial vezes C3. Então, se nós continuarmos repetindo todo esse processo aqui n vezes, nós chegaremos à conclusão de que a derivada enésima em a vai ser igual a n fatorial vezes Cn. Então, dessa igualdade aqui, nós podemos isolar esse Cn aqui e concluir que ele vai ser igual a derivada enésima em a dividido por n fatorial. O que é que tem de importante nisso aqui? É que agora será muito mais fácil nós associarmos funções a séries de potência, porque nós agora sabemos como calcular esses coeficientes Cn agora, que serão dados por essa expressão que nós acabamos de determinar. Então, com isso aqui, nós podemos associar uma infinidade de funções à série de potências. Série de potências escrita dessa maneira aqui, onde os meus coeficientes Cn aqui vão depender das derivadas da minha função que eu estou associando, nós chamamos de série de Taylor da função f em a, ou da função f em torno de a, ou da função f centrada em a. Por exemplo, no caso especial em que a igual a zero, nós vamos ter a série de potência que vai ser dada pela derivada enésima em zero sobre n fatorial vezes x elevado a n, né? Ou seja, ela aqui está centrada em a, nós podemos dizer que essa é uma série de Taylor da função f em zero. Mas nesse caso aqui, nós também chamamos essa série aqui de série de Maclaurin, certo? Então, feita essa observação, a partir daqui vamos trabalhar com esses conceitos. Então, como um primeiro exemplo aqui, nós vamos associar a função f de x dada por e elevado a x à função de Maclaurin, ou seja, considerando a igual a zero, ou seja, uma série de Taylor centrada em a. Nós vamos associar a nossa função f de x à série n igual a zero a infinito, que vai ser dada por a derivada enésima em zero aqui, dividido por n fatorial vezes x elevado a n. Então, nós devemos verificar aqui quem serão essas derivadas. De acordo com a nossa função aqui, qualquer derivada enésima de f de x aqui vai ser o próprio e elevado a x. Então, qualquer derivada enésima aqui em zero vai ser igual a e elevado a zero, que é igual a 1. Substituindo aqui, nós ficamos com a série de n igual a zero a infinito
de 1 sobre n fatorial vezes x elevado a n, ou x elevado a n sobre n fatorial. Então, essa minha série aqui é a minha função e elevado a x. Agora, lembrando da aula anterior, que uma série de potência ela possui ou um raio de convergência, ou ela converge para apenas um valor, ou ela converge para todos os valores de x. Então nós devemos sempre observar o raio de convergência de x aqui quando nós associamos funções à série de potência para garantir essa igualdade. Então para isso eu irei utilizar o teste da razão, ou seja, vamos calcular aqui o módulo de an mais 1 sobre an, onde o meu an aqui é o termo x elevado a n sobre n fatorial. Então a de n mais 1 vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Dividido por an, eu vou multiplicar pelo inverso disso aqui, vai ficar n fatorial sobre x elevado a n, módulo disso tudo aqui. Então, simplificando esse termo com esse aqui, subtraindo essa potência dessa potência aqui, a gente vai ficar unicamente aqui com x. E aqui, simplificando esse fatorial com esse fatorial aqui, a gente fica com n mais 1. Então, o módulo disso aqui será igual ao módulo de x sobre n mais 1, dado que n é sempre natural. Então, fazendo o limite aqui desse termo, observe que o módulo de x aqui não depende do meu n, que está indo aqui para infinito, então a gente pode tratar ele aqui como uma constante, então a gente fica com o módulo de x vezes o limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n mais 1, e claramente nós podemos observar que esse limite aqui ele tende para zero e ele não depende em nada do meu valor do x aqui, então esse meu limite aqui ele vai para zero para qualquer valor de x real. Então, o meu raio de convergência aqui, nesse caso, ele é infinito. Ou seja, essa nossa igualdade aqui, ela é válida para qualquer valor de x. Já me adiantando um pouco aqui, observe o seguinte. Lembrando lá do teorema da divergência, quando nós pegamos o termo geral de uma série, calculamos o limite e ele é diferente de zero, a gente já conclui que a nossa série ela é divergente. Nesse caso aqui, nós concluímos que a série ela é convergente. Então, pelo teste da divergência, se ela é convergente, então o limite de n indo ao infinito de x elevado a n sobre n fatorial tem que convergir para zero. Ou seja, o limite de x elevado a n sobre n fatorial é zero, né? De acordo com o que nós fizemos aqui. Eu só abri esse parênteses aqui porque nós vamos utilizar mais na frente limites desse tipo aqui, tá? E eu vou voltar a falar sobre isso. Agora, voltando aqui ao exemplo, concluindo, né, essa igualdade aqui ela é verdadeira para qualquer valor de x. Ou seja, nós podemos obter a função e elevado a x através da série de potências x elevado a n sobre n fatorial. Agora observe o seguinte, eu posso pegar a minha série de Taylor e não desenvolver ela infinitamente, ou seja, eu posso considerar n termos dessa série. Então, o que nós temos aqui é um polinômio de Taylor de grau n, ou de enésimo grau, que nós representamos aqui por Tn de x, onde n aqui está indicando o grau do meu polinômio de Taylor, certo? Então, nós podemos aproximar funções a polinômios de Taylor, certo? Se nós temos que a série de Taylor vai ser igual à função, então se eu tomar um polinômio de Taylor, ou seja, considerar n termos aqui, eu vou ter uma aproximação da minha função. E aí, para n termos do meu polinômio, né, nós vamos calcular facilmente aqui o polinômio de Taylor, utilizando as derivadas da própria função, quantos termos nós quisermos. Então, como exemplo aqui, vamos pegar o exemplo anterior. Temos aqui o gráfico da função e elevado a x e vamos considerar o polinômio de Taylor de grau 1, que é dado por 1 mais x. Então, observe que essa minha reta aqui, ela passa exatamente no ponto 0,1
e que para valores próximos de zero aqui, para x, valores de x próximo de zero aqui, eu vou ter valores próximos da minha função aqui, próximos aos valores da minha reta. Se eu considerar o polinômio de Taylor de grau 2, eu vou ter essa função quadrática aqui, e observe que a aproximação ela melhorou. Eu posso até considerar um intervalo maiorzinho aqui em torno de x igual a zero e continuar tendo aproximações boas dessa minha função com essa. Se eu considerar o polinômio de Taylor de grau 3, eu vou ter essa cúbica aqui, onde a minha aproximação melhorou mais ainda da curva original. E eu posso até considerar um intervalo maior aqui entre zero, para se ter boas aproximações dessa minha função com essa. Se eu considerar o polinômio de Taylor de grau 4, eu tenho essa curva quádrica aqui, com uma aproximação melhor ainda da minha curva e elevado a x. Então, graficamente aqui, nós estamos observando que à medida que nós vamos aumentando o grau do polinômio de Taylor, nós vamos aumentando aqui a nossa precisão da função original em torno do valor que nós estamos considerando no polinômio de Taylor, que nesse caso aqui é para a igual a zero, ou seja, para valores de x próximos de zero aqui, nós vamos ter uma boa aproximação dos polinômios de Taylor com a função original. Agora observe o seguinte, se eu aproximo uma função do polinômio de Taylor de grau n, então fica todo o restante do polinômio de Taylor, certo? Então nesse caso aqui, se eu considerar um i aqui, eu estou partindo de i igual a zero até o valor de n. Aqui eu tenho o meu polinômio de Taylor de grau n. Esse r aqui, que a gente chama de resto do polinômio de Taylor, considerando um j aqui, ele vai partir de n mais 1, e aí ele vai seguir infinitamente. É todo o restante do polinômio de Taylor. Então, se eu pego a minha aproximação e somo com o restante do polinômio de Taylor que faltou, eu tenho essa igualdade aqui da minha função, certo? Se eu considerar só o meu polinômio de Taylor aqui, eu tenho uma aproximação da minha função. Mas se eu somo com todo o restante do polinômio de Taylor, eu vou ter a igualdade. Então, isolando aqui o meu polinômio de Taylor, eu fico com um polinômio de Taylor igual à minha função menos o resto do polinômio. E agora eu vou tomar o limite de ambos os lados dessa igualdade. A minha função f de x aqui, ela sai do limite, porque esse limite aqui é do n indo para infinito. Então, olhando essa equação aqui e lembrando que o limite do polinômio de Taylor de grau n com n indo para infinito é a própria série de Taylor. E nós vimos que, nesse caso aqui, a minha função ela pode ser exatamente igual à série de Taylor. Só que olhando para essa equação aqui e para a primeira equação, isso só vai acontecer se esse limite aqui do meu resto for para zero, certo? Então, quando eu tomo o limite de ambos os lados aqui dessa minha igualdade, e o restante do polinômio de Taylor aqui, ele tende para zero, então isso significa que a minha função está tendendo exatamente para a série de Taylor. Por que isso aqui é importante? Porque a partir disso daqui, nós podemos garantir quando é que uma função ela pode ser de fato representada por uma série de Taylor. Não são todas as funções que podem ser dadas por série de Taylor. Então, toda vez que nós associamos uma função a uma série de Taylor, nós devemos provar que de fato essa igualdade aqui ela é verdadeira. E como é que a gente prova isso? Demonstrando que o limite do restante da série de Taylor ou do polinômio de Taylor tende a zero. E como é que a gente faz esse teste aqui? Tem um teorema que é chamado de desigualdade de Taylor que diz o seguinte: se você faz uma aproximação do polinômio de Taylor da sua função, considerando aqui o grau n, e você tem que o módulo da sua função derivada n mais uma vezes em x é menor ou igual do que um número real m, isso obedecendo aqui o intervalo de convergência, que a gente aqui está representando por d, para não confundir com do resto do polinômio de Taylor. Então, conclui-se que o módulo do restante do polinômio de Taylor ele vai ser menor ou igual do que esse m dividido por n mais 1 fatorial vezes o módulo de x menos a elevado a n mais 1.
essa desigualdade aqui, ela vai ser bastante importante para nós, porque ela vai ter duas serventias. A primeira, feito eu já falei, é provar que a igualdade aqui ela é verdadeira para qualquer valor de x. Como é que a gente faz isso? Quando nós encontramos esse m aqui, nós fazemos o limite desse termo aqui com n tendendo para infinito. Fazendo esse limite e ele indo para zero, utilizando a comparação direta ou o teorema do confronto que a gente vê lá em cálculo 1, a gente conclui que o limite de Rn de x aqui com n indo para infinito vai para zero, certo? Então, essa desigualdade aqui, ela é uma ferramenta para nós provarmos que de fato essa igualdade aqui ela é verdadeira para todos os valores de x ou para x pertencente a um intervalo aqui obedecendo o raio de convergência. A segunda utilidade dessa desigualdade aqui é que através dessa expressão aqui nós podemos estimar o erro de uma aproximação. Digamos que nós vamos trabalhar com uma função em torno de A. Nós fazemos uma aproximação com um polinômio de Taylor até um certo grau n e nós queremos saber qual o grau de precisão para x pertencente a um intervalo em torno de A aqui. E nós podemos estimar aqui qual vai ser o erro máximo nosso dessa aproximação utilizando essa expressão aqui. Então nós vamos utilizar essa desigualdade aqui nesses dois sentidos nos exemplos a seguir. Mas antes disso, vamos observar o que eu já observei lá no exemplo, que limites desse tipo aqui, de x elevado a n sobre n fatorial aqui, eles tendem para zero. Ao utilizar a desigualdade de Taylor, nós vamos nos deparar com limites desse tipo aqui. Então já está comprovado que esse limite aqui tende para zero, mas tem como também você comprovar que esse limite aqui vai para zero sem utilizar séries. Utilizando a teoria de limites que nós vimos lá em cálculo 1. Portanto, se algum discente se interessar em comprovar esse limite aqui sem utilizar séries, pode ficar à vontade e mandar para mim, que será um bom trabalho, um bom exercício. Então, dando continuidade, vamos ao primeiro exemplo. Vamos associar a função e elevado a x em torno de 2 e verificar o raio de convergência da série que nós vamos encontrar. Então, nós queremos encontrar f de x igual ao somatório de n igual a zero a infinito da derivada enésima aqui em 2 sobre n fatorial vezes x menos 2 elevado a n. Então, isso aqui é igual ao somatório de n igual a zero a infinito. E mais uma vez aqui, nós sabemos que a derivada enésima qualquer aqui da nossa função vai ser igual a e elevado a x. Então, a derivada enésima aqui qualquer da nossa função em x igual a 2 vai ser igual a e elevado a 2. Então, nós vamos ficar com e elevado a 2 sobre n fatorial vezes x menos 2 elevado a n. Então, isso aqui vai ser igual à nossa função e elevado a x, centrada em 2. Agora, vamos verificar o raio de convergência dessa série, certo? Então, para verificar aqui o raio de convergência, eu vou utilizar o teste da razão. Então, vamos calcular aqui o módulo de AN mais 1 sobre AN. Então, isso aqui é igual a E elevado a 2 vezes x menos 2 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial dividido por esse termo aqui, que eu já vou multiplicar pelo inverso, que vai ser n fatorial sobre E elevado a 2 vezes x menos 2 elevado a n módulo. Então, isso aqui é igual, simplificando esse e ao quadrado com esse e ao quadrado aqui, que vai dar 1, e simplificando essa potência com essa daqui, eu vou subtrair os expoentes, então eu vou ficar com x menos 2. Simplificando esse fatorial com esse aqui em cima, eu vou ficar com n mais 1.
Então, tirando o módulo disso aqui, a gente fica com o módulo de x menos 2 sobre n mais 1. Fazendo o limite disso aqui, a gente fica com o módulo de x menos 2 vezes o limite de n tendendo a infinito de 1 sobre n mais 1, que claramente aqui, né, esse limite ele tende a zero. Observe que esse limite aqui está indo para zero para qualquer valor de x real. Feito isso, nós concluímos a questão e provamos que essa igualdade aqui é verdadeira para qualquer valor de x. Então terminou aqui a questão, não precisa fazer mais nada. Só que eu mostrei para vocês que nós podemos provar isso também com a desigualdade de Taylor. Então, além de fazer isso através do raio de convergência, nós vamos demonstrar esse mesmo fato aqui utilizando a desigualdade de Taylor. Então, para utilizar a desigualdade de Taylor, nós devemos encontrar o valor de m tal que a derivada de n mais 1 de f de x, né, o módulo da derivada, seja menor ou igual do que esse m aqui. Então, vamos supor que nós não verificamos aqui que não existe, né, um raio de convergência real aqui, e vamos assumir que existe um raio de convergência que eu vou chamar de D. Ou seja, o módulo de x menos 2 ele vai ter que ser menor ou igual do que um número real D aqui, né? Vamos supor que existe esse raio de convergência. Então, disso aqui nós temos que o módulo de x aqui vai ser menor ou igual que D mais 2. Então, da desigualdade aqui, eu tenho que o módulo da derivada n mais 1 de f de x aqui vai ser o módulo de e elevado a x, certo? Como o meu x aqui, o módulo do meu x aqui vai ser sempre menor ou igual do que d mais 2, então eu vou considerar a minha função aqui elevada a d mais 2. Então, o meu m aqui vai ser exatamente e elevado a d mais 2. Então, indo lá para a desigualdade de Taylor, ela diz que o módulo do restante aqui do polinômio de Taylor, ele vai ser menor ou igual do que o meu m sobre n mais 1 fatorial vezes o módulo de x menos a elevado a n mais 1. Então, esse meu resto aqui, o módulo desse meu resto aqui, ele vai ser menor ou igual que, sendo m aqui e elevado a d mais 2 sobre n mais 1 fatorial vezes o módulo de x menos a, que aqui no caso é 2, elevado a n mais 1. E agora nós calculamos o limite desse lado direito aqui. Tirando o limite aqui, a gente fica com e elevado a d mais 2 vezes o limite de n tendendo a infinito do módulo de x menos 2 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. E aí observe que esse limite é um limite do tipo daquele que nós fizemos a observação, e nós sabemos que esse limite aqui ele tende para zero, independente do raio de convergência que eu considerei aqui e chamei de D. Então, com isso aqui, né, implica que essa igualdade aqui ela é verdadeira para qualquer valor real de x. Então, com esse exemplo aqui, nós encontramos uma série de Taylor igual à função e elevado a x e provamos de duas maneiras que essa igualdade aqui é sempre verdadeira para qualquer valor de x. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos encontrar uma série de Taylor que seja igual ao seno de x, certo? Então, nós queremos a nossa função f de x igual a somatório de n igual a zero ao infinito da derivada enésima. Como aqui eu não expressei o valor de a, subtende-se que é igual a zero, então na verdade é uma série de Maclaurin. Então vamos calcular aqui as derivadas em zero sobre n fatorial vezes x elevado a n. Então, para fazer isso, vamos observar o seguinte. Nós temos que a nossa função f de x aqui é
o seno de x. A derivada dessa função aqui vai ser igual ao cosseno de x. A derivada segunda dessa função aqui vai ser igual a menos seno de x. A derivada terceira dessa função aqui vai ser igual a menos cosseno de x. Então, a derivada quarta dessa função aqui vai ser igual ao seno de x. Então, observe que a partir da derivada 4, tudo isso aqui se repete, porque eu voltei, né, para a minha função original. Agora, vamos calcular o valor dessas derivadas aqui em zero. E o valor da função também em zero. Então, seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1. Seno de zero é zero. Cosseno de zero é 1, com menos daqui, menos 1. E, novamente, né, seno de zero aqui é zero. Então, antes de substituir, eu vou desenvolver alguns termos aqui dessa série. Então, quando n é igual a zero, nós consideramos que fatorial de zero é igual a 1, por definição. X elevado a zero é 1, a gente fica apenas com f de zero. Quando n é igual a 1, a gente fica com f' de zero dividido por 1 fatorial vezes x. Quando n é 2, a gente fica com f' de zero dividido por 2 fatorial vezes x ao quadrado. Quando n é igual a 3, a gente fica com, né, a derivada terceira da função em zero sobre 3 fatorial vezes x elevado a 3. Se n for igual a 4, a gente fica com a quarta derivada da função em zero dividido por 4 fatorial vezes x elevado a quarta e assim por diante. Então vamos substituir agora de acordo com a nossa função. F de zero é zero, então isso aqui é zero, não vou escrever. F' de zero é 1 dividido por 1 fatorial é 1, então eu fico aqui com x. F duas linhas de zero é zero, então zero esse termo aqui, não vou utilizar. F três linhas aqui, ó, é menos 1, então eu vou ficar com menos 1 vezes x à terceira, menos x à terceira sobre o meu 3 fatorial. Quando eu vou utilizar f à quarta aqui, ó, zerou, então vai zerar esse termo todinho, né, que é a mesma coisa que a minha função original. Então eu vou para o próximo termo, para n igual a 5, cuja derivada quinta aqui vai ser igual à derivada primeira da minha função, que é 1. Então eu vou ficar com mais x elevado a 5 sobre 5 fatorial. Quando eu vou para o sexto termo, vai zerar o termo, porque a derivada sexta vai ser igual à derivada segunda, então vai dar zero, vai zerar o termo. Então eu vou para o próximo termo, n igual a 7, cuja derivada vai ser igual à derivada terceira, que é menos 1. Então eu vou ter menos vezes x à sétima sobre 7 fatorial. E assim por diante. Então, de modo geral, observe que isso aqui é a série de n igual a zero a infinito, de menos 1 elevado a n, vezes x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. Para n igual a zero, isso aqui vai dar positivo, eu vou ficar com x elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é x, está aqui. Para n igual a 1, isso aqui é negativo, está aqui o meu sinal negativo, e aqui eu vou ter 3 sobre 3 fatorial, então eu vou ficar aqui com x à terceira sobre 3 fatorial. Quando n igual a 2, isso aqui vai dar positivo, está aqui. Aqui eu vou ter 5, então eu vou ficar com x à quinta, está aqui, sobre 5 fatorial e assim por diante. Então eu encontrei aqui a minha série, que é igual a seno de x. Agora vamos provar que isso aqui sempre acontece para todo x, certo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro encontrar o meu n. Então, módulo da derivada de ordem n mais 1 de zero menor ou igual do que. Então, observe o seguinte, ó, olhando para todas as derivadas possíveis da minha função em zero,
o valor máximo que essa derivada pode assumir aqui, seja em módulo ou não, é 1. Então eu vou tomar esse meu m aqui igual a 1, certo? Então, construindo aqui a nossa desigualdade de Taylor, então Rn de x, módulo de Rn de x, m sobre n mais 1 fatorial vezes o módulo de x menos a elevado a n mais 1. Então, o módulo do meu resto aqui é Rn de x, vai ser menor ou igual que meu m aqui é 1, meu a é 0, então a gente vai ficar com o módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Tomando o limite disso aqui, nós ficamos com um limite de n tendendo a infinito do módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, nós chegamos mais a um limite daquele tipo, né, que nós falamos, e nós sabemos que esse limite aqui vai para 0, independente do valor de x. Então, o raio de convergência aqui, que eu vou chamar de D, para essa série aqui, é infinito. Ou seja, seno de x é igual ao somatório de n a infinito de menos 1 elevado a n, de x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, para qualquer valor de x. Agora, para mostrar um fato interessante que pode ser uma aplicação dessa associação de funções com série de potência, eu vou mostrar para vocês aqui. Antes disso eu vou ter que apagar isso tudo aqui, vou reescrever aqui. Agora observe o seguinte, se nós fôssemos fazer esse exercício para o cosseno de x, nós iríamos encontrar que ele é igual à série de potência de n igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n sobre 2n fatorial. Olha para essa expressão aqui e utiliza aquela primeira parte do teorema, derivando o seno de x aqui. Se você for derivar essa expressão aqui, você vai obter exatamente essa expressão aqui. Então, por série de potência aqui, você pode comprovar que a derivada do seno é o cosseno. Então, essa aqui seria uma aplicação da série de potência. Isso aqui é muito utilizado em computação. Então, para concluir, vamos a um exemplo em que nós não vamos construir a série de Taylor para a função raiz cúbica de x, e sim aproximar essa função a um polinômio de Taylor de grau 2, e depois nós vamos verificar a precisão dessa aproximação. Ou seja, nós queremos um polinômio de Taylor de grau 2 que vai ser dado por f de a mais f' de a sobre 1 fatorial vezes x menos a mais f' de a sobre 2 fatorial vezes x menos a ao quadrado, certo? Então nós vamos aproximar um polinômio de Taylor de grau 2, né, a nossa função raiz cúbica de x, em torno, né, de a igual a 8. Então observe que para isso nós vamos ter que calcular até a derivada segunda, né? Então se nós temos que f de x é igual a raiz cúbica de x, então f' de x, derivando aqui, nós vamos ficar com 1/3 de x elevado a menos 2/3. Derivando de novo em relação a x, nós vamos ficar com menos 2/9 de x elevado a menos 5/3. Apenas para construir o polinômio nós não precisamos derivar mais, mas como nós vamos estimar a precisão dessa aproximação, futuramente nós vamos precisar da derivada terceira. Então vamos derivar aqui e verificar que isso vai ser igual a 10/27 de x elevado a menos 8/3. Calculando a função em 8 aqui, nós temos que raiz cúbica de 8 é igual a 2, e calculando aqui na derivada primeira, isso aqui vai ser igual a 1/12, e calculando na derivada segunda aqui, isso vai ser igual a menos 1 sobre 144. Então nós já podemos substituir aqui e obter o polinômio de Taylor de grau 2, que vai ser,
Então, f de A aqui é 2, mais 1/12, vezes x menos 8, menos a 1 sobre 288, vezes x menos 8 elevado a 2. Então, pela teoria, isso aqui é aproximadamente igual à nossa função, que é raiz cúbica de x. Claro, para x em torno de 8. Então, vamos verificar aqui a nossa precisão, considerando um raio de convergência igual a 1. Ou seja, nós vamos considerar que x está entre 7 e 9, certo? Então, x está centrado em 8, então vamos considerar menos 1 e mais 1. Então, vamos verificar qual a nossa precisão dessa aproximação aqui, utilizando a desigualdade de Taylor. Então, para utilizar a desigualdade de Taylor, nós vamos primeiro encontrar o m. Então, o módulo da derivada n mais 1 da minha função em x tem que ser menor ou igual do que esse m, certo? A derivada de n mais 1, como o meu n aqui foi 2, então vai ser a derivada terceira. Então, por isso que eu calculei aqui a derivada terceira, certo? Então, o módulo da minha derivada terceira vai ser o módulo de 10 sobre 27, vezes x elevado a menos 8/3, que é 1 sobre x elevado a 8/3. Então, o módulo disso aqui tem que ser menor ou igual do que m. Agora, observa o seguinte, ó, dessa minha expressão aqui, 10 sobre 27 avos, vezes 1 sobre x elevado a 8/3, observa que o valor máximo dela aqui, obedecendo um intervalo de x aqui, vai ser quando o meu x aqui atingir o valor mínimo, já que o meu x aqui está no denominador de uma fração. Ou seja, isso aqui vai ser sempre menor ou igual do que 10 sobre 27 sobre 1 sobre 7 elevado a 8/3, certo? X não pode ser menor do que 7, então esse aqui vai ser o valor máximo da minha expressão. Então isso aqui vai ser o meu m. Se você for calcular isso aqui, vai ser aproximadamente igual a 0,00206. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu m um pouquinho só maior do que isso aqui. Eu vou considerar m igual a 0,0021, certo? Então, fazendo isso, né, a minha desigualdade aqui, ela não pode nem mais ser igual, vai ser apenas desigualdade. Então, apagando essa parte aqui, continuando. Então, continuando aqui, da desigualdade de Taylor, isso aqui vai ser menor ou igual do que m sobre n mais 1 fatorial. N é 2, então eu vou ficar com 3 fatorial, vezes o módulo de x menos a, que é 8, então x menos 8 elevado a 3. Então, considerando m igual a 0,0021, isso aqui não tem nem como ser igual, então vai ser menor do que 0,0021 dividido por 3 fatorial. E agora observa o seguinte, para isso continuar sendo verdade, eu tenho que pegar esse x aqui, o maior valor possível que ele assume para essa desigualdade se manter. Então, olhando para o meu intervalo aqui, o maior valor de x é 9. Eu vou ficar com 9 menos 8, então eu vou ter 1 elevado à terceira, que é 1. Então, eu concluo que o resto do meu polinômio de Taylor, né, ou seja, para n a partir de 3, né, no meu polinômio de Taylor, ele vai ser menor do que esse quociente aqui, e se você for calcular ele vai ser exatamente igual a 0,00035. Então, com isso aqui, nós obtivemos a nossa precisão da nossa aproximação. O que é que isso quer dizer? Que esse polinômio de Taylor aqui, de grau 2, ele é próximo da função raiz cúbica de x para x entre 7 e 9 com um erro de no máximo 0,0035.
Com essa desigualdade aqui, nós podemos afirmar que se você for trabalhar com um polinômio de Taylor de grau 2, o seu erro nunca vai chegar a essa ordem aqui de 0,0035, ou seja, você só vai cometer no máximo um erro aqui da ordem de 10 a menos 4. Então, ilustrando esse caso aqui graficamente, eu vou apagar isso tudo, nós temos o seguinte, está aqui a nossa função raiz cúbica de x, e agora vamos traçar o nosso polinômio de Taylor de grau 2, certo? Está aqui. Observe que para x igual a 8, já que ele é centrado em 8, né, nós temos aqui uma aproximação muito boa. E de acordo com a desigualdade de Taylor, nós comprovamos que se nós formos trabalhar com o valor de x entre 7 e 9 aqui, nós não vamos cometer erros iguais ou superiores a 0,0035, certo? Então, com esse exemplo, eu encerro essa aula. Agradeço a vocês pela paciência. Qualquer dúvida, nós iremos tirar na próxima aula assíncrona ou vocês podem adiantar por e-mail. Muito obrigado a todos vocês.